Queridos irmãos e irmãs, quero convidá-los então para irmos à carta de Paulo aos Colossenses. É com grande temor e tremor que nós nos achegamos à palavra de Deus. Iniciamos então esta saga, vamos dizer assim, de estudarmos esta carta do começo ao fim. A igreja aqui do Champanhar já conhece, já sabe como nós temos feito através dos anos, não é? Apenas para os visitantes, ou os mais jovens ou mais novos na igreja. Nós temos o costume de começarmos uma carta desde o princípio, ou o livro que seja, e irmos até o fim, domingo após domingo. Temos também, quero dizer assim, não temos pressa em terminar, não é? Pode acontecer de uma das vezes que vamos pregar em uma perícope maior, por exemplo, separada para aquele domingo, e não conseguimos terminar naquele dia. Então, nós paramos ali e seguimos no próximo domingo, ok? Então, nós, de fato, não temos pressa. Nós contamos com a graça de Deus, com o seu Santo Espírito. Também contamos com a companhia dos irmãos nas orações, como também na leitura diária, na leitura da palavra e na leitura do livro ou da carta aos Colossenses, que você, na medida que vai lendo também junto conosco, na sua casa, no seu dia a dia, você vai captando, Deus vai falando com você também, e nós vamos juntos crescendo, então, na compreensão, no entendimento desta carta. Algumas pessoas já disseram para mim essa semana que estão lendo a carta, que estão estudando a carta, não é? Então, eu tremi nas bases, porque a gente vai, de fato, temos que nos esmerar cada vez mais, não é? Para estudarmos juntos a carta aos Colossenses, que vai tratar para nós, vai falar para nós a respeito do Cristo incomparável. É sobre isso que versa a carta aos Colossenses. O Cristo que não pode ser comparado com nada mais. Ele é o Cristo suficiente, o Cristo soberano, em quem é tudo o que nós precisamos. Na verdade, é quem em tudo o que nós temos como cristãos. Nós sabemos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não foi pregado diretamente por Paulo aos Colossenses. Paulo não visitou a igreja e a cidade de Colossos. Paulo não conhecia aqueles cristãos. Ele diz no verso 7 aqui da sua carta, que Epáfras foi até Colossos, e lá ele pregou a palavra da verdade, pregou o evangelho para aqueles colossenses. É provável que Epáfras estava em Éfeso, quando Paulo esteve por lá. Éfeso estava a 160, 170 quilômetros de distância de Colossos, e quando então Epáfras ouviu o evangelho, acolheu o evangelho, ele foi para... Um tempo depois foi para Colossos e lá ele pregou aos colossenses. E alguns daqueles colossenses, tanto gentios quanto judeus que moravam lá, vieram a Cristo. Uma igreja lá foi organizada. Um lugar onde o próprio apóstolo Paulo nunca esteve. Nesta carta, lá no final, se você depois der uma olhada lá, vai ver que Epáfras estava com Paulo, quando ele escreve esta carta na prisão. Paulo está preso quando escreve esta carta, preso em Roma. E algumas coisas que Epáfras falou para Paulo, ele disse que na igreja de Colossos havia grande problema. Havia falsos mestres ensinando falsas doutrinas, obviamente, não é? E influenciando, portanto, negativamente aqueles novos cristãos. Uma igreja recém-nascida, mas já havia falsos mestres no meio daquele povo ensinando heresias. Eles estavam ensinando, na verdade, um misto de verdades cristãs com algumas práticas judaicas ainda, e até mesmo algumas crenças e práticas pagãs. Eles não negavam totalmente a Cristo, mas eles misturavam o evangelho de Cristo, a verdade com o erro. Era um sincretismo religioso que já estava sendo infundido numa comunidade cristã, numa igreja de Jesus Cristo.
Era uma miscelânea de coisas que eles estavam ensinando. Paulo vai descrever no capítulo 2 desta carta, e nós vamos chegar lá depois mais vagar, algumas características do ensino que estava sendo levado, praticado lá naquela igreja. Influências tanto judaicas quanto gentílicas estavam penetrando sorrateiramente naquela igreja. Estavam impondo práticas dos rituais, de alguns rituais judaicos. Estavam colocando os anjos como mediadores entre Cristo e os crentes, instituindo até mesmo a adoração aos anjos, não é? E principalmente a prática do ascetismo. A prática ascética, então, na igreja primitiva, era o resultado de influências tanto religiosas quanto filosóficas. A influência filosófica ficou por conta do gnosticismo. Aqui, um pré-gnosticismo, como é conhecido mais adiante, mais séculos à frente. Segundo, então, os gnósticos, eu creio que vocês já conhecem muito bem o que eles eram e o que eles faziam, mas apenas para relembrarmos, segundo eles, a matéria era inferior ao corpo, ou melhor, ao espírito. O corpo era inferior ao espírito. Os gnósticos ainda eles se dividiam entre os libertinos e os ascetas. Por isso, ascetismo. Vamos tratar muito disso nesta carta. Paulo vai falar, vai combater isso. Os libertinos, então, diziam que a matéria é inferior ao espírito. Não importa o que é feito no corpo. Assim, levavam uma vida totalmente desregrada e abusavam dos prazeres da carne. Esses eram os gnósticos libertinos. Mas havia também os gnósticos ascetas. Para eles, o corpo físico era um obstáculo para a vida santa, devendo ser subjugado a todo custo. Trocando em miúdos, seria mais ou menos assim: se o corpo não fosse privado dos desejos carnais, o espírito não poderia ser aperfeiçoado. Na Idade Média, só para trazermos um exemplo, foi introduzida a vida monástica. Lembram? Os monastérios, os monges. Qual era a ideia? Qual era o princípio da vida desses monges? Separar-se do mundo. Ficarem longe daquilo que aguçava a sua mente carnal. Por isso eles se retiravam. Não queriam viver no meio do mundo. Como é que podemos ser santos? Como é que podemos ser espirituais vivendo nesse mundo corrompido? Uma prática ascética. Na igreja de Colossos, o gnosticismo, portanto, ele é bem visível. E, consequentemente, o ascetismo estava presente ali, já na igreja nascente. É possível notar claramente que o apóstolo Paulo combateu esse estilo de vida. Em Colossenses capítulo 2, 22, ele vai mostrar de uma maneira simples, não é? Muito clara para nós, os preceitos e as doutrinas que os homens estavam impondo àquela igreja. Então, Paulo lista ali algumas proibições que caracterizavam, então, a vida e aquele ensino gnóstico mais direcionado ao ascetismo. Algumas coisas, por exemplo, que nós vemos na carta, não é? Não podia se tocar certos objetos, ter abstinência a certos alimentos. Aí nós vamos nos lembrar de algo, não é? Mas isso não era o que os judeus faziam? A lei dizia para que eles não podiam comer certas coisas, não é? Que eles não podiam tocar certos alimentos, não podiam, até um morto eles não podiam tocar, não podiam fazer isto ou aquilo, não é? Então, no tempo do Antigo Testamento, no tempo dos judeus, era uma coisa. Mas esses judeus agora, que cristãos, chamados judaizantes, vamos dizer assim, eles estavam ampliando essas coisas. Eles estavam, visto que isso ainda já teria sido extirpado no meio cristão, não é? Isso não, nós não deveríamos mais cumprir essas coisas, mas vêm ainda esses judeus e fazem algo ainda mais, pressionavam mais os jovens cristãos da igreja de Colossos a praticarem essas coisas e a proibirem tantas outras, não é? Mas não parava por aí. Eles estenderam até para a área sexual. E uma outra prática que nós vemos até os dias de hoje em alguns lugares, a prática do celibato. Desprezavam o casamento. Então, coisas assim aconteciam nesta igreja, através desses falsos mestres. Mas o gnosticismo, portanto, não foi o único responsável por esta prática ascética lá no início do cristianismo. Como acabei de citar,
o judaísmo também contribuiu muito para isso. E então, judaísmo, nos dias de Cristo, havia adotado essa prática ascética como norma, mais até do que se via no Antigo Testamento. Os fariseus foram os mais radicais nessa prática. E o jejum era o prato principal do menu dessas questões, dessas práticas judaizantes. Alguns dos fariseus cristãos, agora judeus cristãos, acreditavam que os gentios tinham que cumprir as leis judaicas para serem salvos. Vocês lembram lá a controvérsia que houve na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 15, onde Paulo, então, com Barnabé, foram indicados pela igreja, pela liderança, para irem até Jerusalém, para que os apóstolos resolvessem essa questão. Lembram-se? E a resposta dos apóstolos foi: não, os gentios não precisam cumprir as mesmas práticas e rituais dos judeus. O parecer, portanto, foi favorável a Paulo e à igreja. Mas aqueles judaizantes, eles não se conformavam com essa decisão. Tanto que, se nós lermos a carta aos Gálatas, nós vamos ver lá esses mesmos judaizantes cristãos, na igreja dos Gálatas, impondo as mesmas práticas, e Paulo teve então que escrever uma carta muito mais incisiva, muito mais dura em relação a este ponto para aqueles cristãos lá na Galácia. Portanto, queridos, a prática ascética no cristianismo primitivo foi motivada tanto pelos judaizantes quanto pela filosofia gnóstica. O apóstolo Paulo então escreve esta carta. E dentre outras coisas que ele fala, que ele ensina, ele escreve essa carta para combater esses falsos ensinos, que pareciam oferecer para aqueles novos crentes uma maior profundidade no conhecimento de Deus, uma maior experiência na relação com Deus. Paulo escreve então essa carta para combater esses erros e essas heresias. Combater esse erro era extremamente necessário, porque isso estava estimulando a alguns crentes a pensarem em si mesmos como superiores aos outros crentes. Isso estava dividindo e destruindo a igreja em Colossos. E para combater isso, Paulo vai realçar a única verdade que pode suplantar os erros, as heresias que destroem a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a verdade, qual é a verdade que Paulo vai realçar? Qual é a verdade que Paulo vai ministrar, vai fazer eles relembrarem? A suficiência de Cristo. Paulo vai lembrá-los sobre as implicações e a preeminência absoluta da pessoa e obra de Cristo. Com esta carta, Paulo vai direcioná-los para a suficiência da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. A única resposta que Paulo dá a esse ensino errôneo é a supremacia e a suficiência de Jesus Cristo. Portanto, queridos, a mensagem da carta aos Colossenses é que nós, os crentes, somos completos e plenos em Cristo, e que a fé nele necessariamente exclui a confiança em qualquer outra coisa fora de Cristo. É unicamente Cristo. Pois nada, irmãos e irmãs, em todo o universo está fora do alcance da soberania, da supremacia de Jesus Cristo. É assim que Paulo, portanto, expõe para eles, com abrangência e profundidade, o Cristo suficiente, o Cristo supremo, soberano, o Cristo incomparável. Vamos ler. Colossenses 1, 1 e 2. Paulo, o apóstolo de Jesus, de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Deus querido, oramos uma vez mais, clamando por tua graça, misericórdia, por teu poder, pelo teu Santo Espírito, que nos instrua, que nos ilumine, que de fato, Deus, nos dê a compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.
Irmãos e irmãs, na leitura que temos feito na carta aos Colossenses, eu creio que muitos irmãos estão fazendo isso, numa dessas leituras eu fiz questão de anotar, de tentar, assim, verificar quantas vezes o apóstolo Paulo cita a pessoa de Jesus Cristo nessa carta. São apenas 4 capítulos. E se você tiver o cuidado também de fazer essa leitura, pode ser que eu tenha me enganado em alguma coisa, pode ser até que tenha sido mais vezes. Mas ele, por 52 vezes, ele cita a pessoa de Jesus Cristo. Cristo, Jesus, Senhor, nele, para ele, enfim, citações que fazem referência à pessoa de Jesus Cristo. 4 capítulos, 52 vezes. Aí você pode ficar pensando, mas o que são 52 vezes? Quando nós estudamos Romanos, se vocês irmãos se lembram, Romanos tem 16 capítulos. Romanos é uma das cartas mais doutrinárias de Paulo, não é mesmo? São 16 capítulos. Sabe quantas vezes Paulo fala e cita a pessoa de Cristo? Também quando estudamos, também lemos e também marquei. 113 vezes Paulo cita a pessoa de Cristo em Romanos. É por isso que nós podemos olhar para Colossenses e entender, junto com os demais comentaristas e teólogos, que esta carta aos Colossenses é a mais cristocêntrica de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Há, portanto, aqui uma profundidade, uma abrangência extremas, falando a respeito da pessoa, da obra, da suficiência de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Começa, portanto, nesta saudação, e hoje nós vamos ficar nela. Diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui saúda, portanto, a igreja. E ele faz isso não apenas por uma educação, ou por ser alguém polido, mas ele faz isso com um objetivo muito particular. Ele quer edificar a igreja desde a saudação. E ele começa, portanto, ensinando a igreja, doutrinando a igreja, já apenas com essas singelas e profundas palavras aqui já de início, não é? E nós vamos analisar então esta saudação e nós procuraremos extrair delas algumas verdades da palavra de Deus para serem aplicadas às nossas vidas, aos nossos corações. Esta, portanto, queridos, não é uma simples saudação, não é um simples olá, eu sou Paulo. Nós conhecemos Paulo, conhecemos esse apóstolo do Senhor, esse servo, ele era um judeu. Ele tinha por nome Saulo. Ele era da tribo de Benjamim. O seu nome Saulo vem de Saul, o rei primeiro de Israel, que também era da tribo de Benjamim, era um benjamita. Saulo, então, era um fariseu. Ele viveu a sua maior parte, mesmo não tendo nascido em Israel, ele viveu a parte maior da sua vida em Jerusalém, onde ele foi instruído na lei dos judeus. Ele foi instruído por Gamaliel, o mestre dos mestres em Israel. Assim, Saulo era um profundo conhecedor da lei, quanto das tradições judaicas. Não só conhecia, como era extremamente zeloso, cuidadoso, praticante daquilo que ele havia aprendido, sendo, portanto, muito respeitado pelos fariseus. Na carta aos Filipenses, Paulo diz sobre ele que ele era fariseu de fariseus. Tal era o respeito que tinham e a consideração que tinham por ele. E por isso que ele foi incumbido de exterminar os cristãos, quando os fariseus chamavam os cristãos de seita. Ele foi incumbido de levar esses cristãos às prisões e até mesmo matá-los se fosse necessário. Mas, num determinado dia, ele foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco. E depois de um tempo, ele foi chamado de Paulo. E é muito interessante, né? Paulo é o seu nome grego. E Paulo significa pequeno. Não é? Visto que Saul se achava alguma coisa, Paulo significa pequeno. Mas ele nasceu na cidade de Tarso. E ele era também um cidadão romano. E essa cidadania foi herdada do seu pai. Assim, além de ele ser um profundo conhecedor da cultura hebraica, era também versado na cultura grega. Além da língua grega, além da língua hebraica, ele conhecia a geografia
do Império Romano, a política, os direitos romanos. Ele dominava, então, como poucos, essa área, como também dominava a filosofia grega. Não é interessante nós observarmos qual é o padrão de Deus para chamar alguém, preparar alguém ao longo da vida, para então enviar esse alguém para pregar o Evangelho? Qual é o nível? Qual é o padrão do servo de Deus, do missionário de Deus, do apóstolo de Deus? Esse é um breve perfil do homem que Deus chamou para disseminar o Evangelho no Ocidente. Mas Paulo, então, diz aqui, ele mesmo se apresentando, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo faz uma afirmação aqui referente à sua autoridade. Quando ele se apresenta, então, como apóstolo de Cristo Jesus àqueles colossenses, porque eles não o conheciam. Paulo necessitava desta apresentação. Ele necessitava dizer quem ele era, porque ele nunca esteve lá. Epáfras foi quem plantou aquela igreja. Mas agora, depois de um tempo, Paulo está preso em Roma e recebe notícias de dificuldades na igreja, problemas com falsas doutrinas, gente tentando melhorar o evangelho de Cristo, judeus implantando a necessidade de se cumprir rituais do cerimonial de Israel, querendo levar os cristãos gentios às sombras, voltar às sombras do que já havia sido revelado em Cristo Jesus. E cristãos outros, cristãos gregos, gentios, conduzindo aqueles novos cristãos às vãs filosofias. Para começar, então, ele diz quem ele é, o que ele é. Sou um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O apóstolo, portanto, está expondo muito claramente o fato de que ele é agora uma autoridade. O que ele vai dizer a eles tem peso. Não é qualquer um que está falando. É alguém que foi chamado por Deus. É um apóstolo de Deus. É um apóstolo de Cristo. É alguém enviado com autorização. Não é alguém que vai dar uma opinião a respeito de qualquer coisa. É palavra de Deus. É autoridade falando. É enviado pelo próprio Deus, pela vontade de Deus. É uma verdade que Paulo vai dizer àquela igreja, que foi autorizada pelo próprio Deus. Paulo, portanto, está firmando o fundamento que eles receberam anteriormente, e para isso afirma a sua autoridade. Ele tem autoridade para fazer isso. É por isso que Paulo, então, nessa saudação, chama a atenção deles. Quando eles pegassem aquela carta, essa carta fosse lida na igreja, o leitor leria exatamente o que está escrito aqui: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Certamente, aqueles crentes iriam arregalar os olhos, iriam prestar atenção. Quem é esse Paulo? Epáfras havia falado alguma coisa que converteu-se aos pés de Paulo, mas quem é de fato esse Paulo? Esse apóstolo está escrevendo algo para nós? Ele é um apóstolo. É algo que nós devemos prestar muita atenção. O que é que esse homem tem para nos dizer? Ele chama, então, a atenção deles. Mas ele diz também que ele foi feito um apóstolo pela vontade do próprio Deus. Irmãos e irmãs, ele não se fez apóstolo. Ele não se autodenominou apóstolo. Ele não se auto-intitulou apóstolo. Nem tampouco algum outro apóstolo o qualificou para isso. Nenhum outro apóstolo impôs as mãos sobre ele, dizendo: agora você é um apóstolo. Ele não fez isso. Foi o próprio Cristo que fez isso, que fez dele um apóstolo. E o que é um apóstolo? O termo apóstolo, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, significa alguém que é enviado. Como já dissemos há pouco, é mais do que apenas ser enviado, porque em outras questões, nós podemos olhar nos evangelhos, olhar nas cartas de Paulo, nós vamos ver que há um envio também de nós cristãos. Nós somos enviados para pregarmos as boas novas. Nós, de certa maneira, também somos apóstolos, nesse sentido, de pregarmos o evangelho. Mas o sentido da palavra apóstolo colocada sobre Paulo e sobre os outros 12 é um sentido diferente. É alguém que recebeu, de fato, alguém que foi escolhido e enviado para uma missão especial, como um representante autorizado de quem o envia.
e quem o envia é o próprio Deus. Quais são as características de um apóstolo? Quais são as credenciais básicas e fundamentais de um apóstolo? Isso é sempre muito necessário nós relembrarmos, visto que no nosso país, especialmente, tem apóstolo a dar com o pé. Tem gente que amanhece num determinado dia e resolve, hoje eu vou ser um apóstolo. E ele vai e alguém diz lá que ele é um apóstolo. E impõe as mãos sobre ele e pronto, agora você é um apóstolo. Está resolvido esse problema. Você acordou com vontade de ser apóstolo, então vai ser apóstolo hoje. Mas não é assim. Quais são as credenciais? Em primeiro lugar, teria que ser testemunha do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Teria que ter testemunhado a ressurreição de Cristo. E Jesus Cristo apareceu a Paulo na estrada para Damasco. O Cristo ressurreto. Atos capítulo 9. Basta você ler lá. Em segundo lugar, o apóstolo tinha que ter um chamado especial para exercer este ofício. Ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Está lá em Atos 9, 15, 22, 21, em Romanos 11, 13. Um apóstolo, ou para ser apóstolo, era alguém a quem tinha sido dado autoridade e comissão, e autoridade, portanto, de operar milagres. Nós vemos a descrição em Atos dos Apóstolos. Paulo operando milagres pelas mãos, pelo poder de Deus. Pedro, não é? E outros. Mas os apóstolos tinham poder para dar e comunicar dons espirituais a outros. Eles impunham as mãos sobre determinadas pessoas e o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo eram derramados sobre aquelas pessoas. Nós não vemos descrição alguma no Novo Testamento, em lugar algum, onde qualquer um vinha e tinha esse poder de apóstolo, se não fosse de fato um apóstolo. Quinto lugar, o apóstolo tinha autoridade para ensinar e definir a doutrina, firmando as pessoas na verdade. Lembram-se de Gálatas capítulo 1, os versos 8 e 9? Paulo escrevendo então aqueles Gálatas que estavam meio perdidos já, ele mesmo diz assim, se nós mesmos, ou um anjo, vier aqui diante de vocês ensinar outras coisas, que vão além daquilo que nós mesmos temos ensinado, seja anátema, seja maldito. Interessante isso, né? Se eu mesmo, Paulo, venho aqui ensinar para vocês coisas que eu não ensinei lá atrás, mesmo eu sendo Paulo, seja anátema. Porque eu plantei, eu ensinei para vocês as doutrinas fundamentais do Evangelho, e agora nem eu mesmo posso vir aqui e dizer outra coisa para vocês. Mas um apóstolo tinha autoridade para estabelecer a ordem nas igrejas. Eles indicavam os presbíteros. Paulo enviou, certa feita, Tito, para que ele organizasse igrejas e ele implantasse lá o presbiterato. Como também a ceia do Senhor. Paulo, como vimos hoje pela manhã, 1 Coríntios 11, 23, da mesma maneira como ele recebeu do Senhor, ele instituiu, ele passou, ele ensinou a respeito da ceia do Senhor. E por último, uma outra marca do apostolado. A verdade lhe foi ensinada pessoalmente pelo Senhor. Em Gálatas 1, 11 e 12, Paulo diz assim, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Para ser apóstolo, precisa ter estas credenciais. Portanto, o apóstolo Paulo está lançando aqui um fundamento para os colossenses receberem a palavra que ele vai ministrar, que ele vai escrever para eles. E assim ele enfatiza que ele é um apóstolo pela vontade de Deus, comissionado, autorizado pelo próprio Deus. Queridos, o que nós podemos aplicar às nossas vidas com relação a isso? Com relação a esse ponto? Isso certamente nos faz lembrar da importância da autoridade das Escrituras sobre as nossas vidas. A autoridade da palavra sobre nós. Os cristãos devem receber as Escrituras como palavra autoritativa de Deus. É a palavra de Deus. Não é a opinião de Deus. É o pensamento de Deus. É a lei de Deus. É o desejo de Deus. É a vontade de Deus. É a palavra de Deus.
Portanto, queridos, quando nós vamos à palavra de Deus, seja nas nossas leituras ocasionais, seja no nosso tempo de culto, enfim, quando vamos às Escrituras, quando abrimos as Escrituras, quando a palavra de Deus é lida, ela é a palavra de Deus, que foi dada a nós, a autoridade de Deus. Portanto, não é uma opinião, ela é verdadeira. Essa palavra, por ser de Deus, ela testifica ao nosso coração quando nós lemos essa palavra, pois ela descreve como nós somos por dentro. A palavra de Deus tem autoridade para isso. A palavra de Deus revela o mistério da salvação. A palavra de Deus, com autoridade, desvenda o perfeito plano de redenção, de salvação. Eu creio que não há ninguém aqui nesta manhã que duvide disso. Que a palavra de Deus é a autoridade de Deus. Ela é autoritativa. Eu creio que ninguém aqui duvida disso. Mas é interessante, queridos, que apesar de nós não rejeitarmos a veracidade e a autoridade da palavra, pode ser que muitos de nós revelem alguma apatia ou indiferença em relação a essa palavra. Não, a palavra de Deus é a autoridade, é a verdade, é a única regra de fé e de prática. Mas talvez muitos de nós não nos interessemos pessoalmente em sermos crentes que conheçam a palavra de Deus, que tenham sede pela palavra de Deus, que bebam na palavra de Deus no dia a dia. Talvez o nosso problema seja como uma negação prática da sua autoridade nas nossas vidas. Nós aceitamos que é a palavra de Deus, e no entanto vivemos, por vezes, de uma maneira que contradizem essas palavras. Esta palavra. Mas a marca de um cristão é o amor pela palavra, é a sujeição pela palavra, é o desejo de buscar essa palavra. O salmista, no Salmo 1, diz assim, o que ele diz? Que a lei do Senhor, que a palavra do Senhor, ela é prazer para mim de dia e de noite. Eu tenho prazer na lei de Deus, e nela eu medito de dia e de noite. Eu medito nela de dia e de noite porque eu tenho prazer nela. Eu tenho prazer nela e, portanto, medito nela dia e de noite. Não apenas aceitamos como palavra de Deus, mas nós amamos a sua palavra. Nós vamos ao encontro dela. Nós queremos aprender dela. Queremos obedecê-la. Nós não apenas desejamos estar sob a palavra, mas nós desejamos estar sobre ela para vivermos nela. Não estarmos apenas sob a palavra para conhecermos sobre ela, mas para vivermos sobre ela. João Calvino disse o seguinte: a Bíblia é o cetro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Estamos dispostos a sermos governados pela palavra de Deus? A não apenas reconhecermos a sua autoridade, mas nos debruçarmos, nos ajoelharmos diante da sua autoridade, a obedecermos o que ela nos disse. Então eu pergunto para cada um de nós nessa manhã, qual é a nossa atitude em relação às Escrituras? Nós temos tido a atitude apropriada? A atitude que o apóstolo Paulo queria que os colossenses tivessem com a sua palavra? Nós vamos à Escritura com expectativa? Nós vamos às Escrituras com admiração? Nós vamos às Escrituras dobrando os nossos joelhos? Prontos para sermos mudados? Prontos para sermos corrigidos, encorajados, fortalecidos, dirigidos, guiados? Nós vamos às Escrituras prontos para obedecê-la? É essa postura diante da Escritura que nós temos? Nós, os cristãos, portanto, devemos receber as Escrituras como autoridade do Senhor, como palavra de Deus, como autoritativas de fato. Isso faz parte, então, da primeira afirmação de Paulo. Ele tem autoridade.
Essa autoridade é conferida pelo próprio Deus. As palavras que ele está escrevendo aqui são as Escrituras. E os colossenses devem recebê-las como palavra de Deus. Não como uma simples opinião de um homem que eles nunca conheceram. É palavra de Deus. É por isso que ele coloca lá, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Pela vontade de Deus. Queridos, nessa primeira parte, então, Paulo diz quem ele era. Agora ele vai dizer quem são aqueles colossenses. O que são aqueles cristãos? Ele segue dizendo, então, por vontade de Deus e o irmão Timóteo. Ele coloca aqui Timóteo na conversa. Ele apresenta também a Timóteo para aqueles colossenses. Alguém disse, num dos comentários, de que Paulo tinha o interesse, o desejo de enviar Timóteo futuramente para que ele pastoreasse aquela igreja. Nós sabemos que Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso. Mas por isso Paulo então coloca Timóteo aqui, mas não o coloca como um pastor, como quem quer que seja, mas como um companheiro. Apesar de Timóteo ter sido um filho na fé de Paulo, aqui ele o coloca como um irmão. Paulo era apóstolo, mas ele era também um irmão, irmão dos irmãos, irmão de Timóteo. Ele coloca aqui uma palavra de companheirismo, portanto, se referindo aqui a o seu filho na fé, Timóteo. Então, no versículo 2, o apóstolo Paulo agora vai dizer quem são aqueles colossenses. Versículo 2, ele começa dizendo assim, então, aos santos e fiéis em Cristo, que se encontram em Colossos. Paulo vai dizer aqui para aqueles colossenses, e vai dizer para nós também, que os cristãos são escolhidos por Deus, são separados, dedicados a Deus, para serem o seu próprio povo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Queridos, aqui nós vemos que os cristãos, eles são escolhidos por Deus, eles são separados por Deus, eles são dedicados para serem o próprio povo de Deus, quando Paulo diz aos santos em Colossos. Santo, portanto, não é um grupo especial, um grupo seleto da igreja. Santos são todos os membros da igreja de Jesus Cristo. Portanto, quando alguém intitula alguém de Santo André, de Santo Agostinho, de São Mateus, de São Pedro, de São isto ou aquilo, como que se fosse uma classe especial de crente, isso não é bíblico. Isso não é correto. Santos são os membros da igreja de Cristo. São os separados, consagrados para Cristo. Foram escolhidos para serem santos. Nós, os cristãos, os membros da igreja, fomos separados, fomos escolhidos para uma obra específica, para um trabalho. Se vocês se lembram, no Antigo Testamento havia objetos santos, objetos consagrados, objetos que eram para serem usados exclusivamente no culto a Deus, lá no templo ou no tabernáculo em Israel. Objetos santos. Não tinha nada neles de especial, mas eles eram separados para aquele serviço. Assim nós somos santos, separados do mundo, separados para uma obra, separados para algo, consagrados para tal. Somos, portanto, colocados numa outra posição. Não somos melhores do que ninguém, mas somos separados por Deus, escolhidos por Ele para este trabalho, para esta missão. São aqueles a quem Deus escolheu para si mesmo, que foram separados por Deus para serem o seu próprio povo. Isto é o que significa o termo santo. Assim como o relacionamento que eles têm um com os outros é ressaltado pela palavra irmãos, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Santos aqui se refere, portanto, ao relacionamento deles, aqueles colossenses, e nossos também, com Deus. E irmãos se refere ao relacionamento de um para com o outro. Essa palavra, então, santo, traz à nossa memória a eleição de Deus
A eleição do povo de Israel lá no Antigo Testamento, a eleição do povo de Deus. Nós, hoje, somos também o povo de Deus. Lembrando dos israelitas, Deus não escolheu aquele povo porque eles eram os maiores, pois eles eram uma pequenina nação. Deus não escolheu eles porque viu algo de bom neles, porque eles não tinham nada de bom, mas Deus os escolheu porque eles os amava. Leia lá depois de Deuteronômio capítulo 7. Deus os escolheu para que eles fossem um povo peculiar, um sacerdócio real, onde iriam então transmitir a verdade, fazer Deus conhecido, uma nação santa. E agora Paulo diz a esses gentios de Colossos, mesmo eles estando cercados pelas religiões pagãs, e que há mais ou menos 30 anos atrás nunca tinham ouvido falar sobre o Antigo Testamento. Aqueles cristãos novos em Colossos nunca tinham ouvido falar dos profetas, nunca tinham lido nada a respeito deles, mas agora eles ouvem de Paulo, nesta saudação. Paulo os saúda, dizendo que agora eles são santos. Qual é a segunda implicação que temos com relação a isso? O que isso tem a ver conosco? O que tem isso a ver com a nossa vida? Nós lembramos, queridos, que isso é a verdade sobre a nossa vida. Nós temos consciência de que isso é a verdade sobre o amor eletivo de Deus. Deus não fez todos santos. Deus não fez o mundo inteiro santo. Deus veio ao nosso encontro. A razão pela qual nós estamos em Cristo, irmãos e irmãs, é porque Ele veio até nós. Ser feito santo pelo próprio Deus, que é santo, é a garantia de que nós temos de estarmos seguros nele para sempre. Ele chama aqueles colossenses de santos. Paulo não diz para nós aqui, ele não explicita para nós aqui como é que alguém é feito santo, não é? Como é que alguém se torna um santo? Ele não diz aqui, mas ele dá uma dica para nós. Olha o que ele... Voltemos ao texto, ao versículo 2, ao princípio. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. É em Cristo que nós somos feitos santos. É por causa de Cristo, é em Cristo. Aqueles que estão em Cristo, e apenas estes são santos. Apenas aqueles que conhecem a Cristo, foram separados para Deus, consagrados para o serviço de Deus. Estes são os santos, a quem Paulo se refere aos colossenses, e se refere a nós. Ser santo, portanto, é alguém que está em união com Cristo. É alguém que está em comunhão com Cristo. É alguém que está em relação com Cristo. É isso que faz de alguém um santo. Queridos, o Espírito Santo de Deus nos une a Cristo. E ele usa a fé. É o vínculo do Espírito Santo, pela fé, que nós somos feitos santos. Portanto, aqueles que não confiam em Cristo, aqueles que não creem em Cristo, não são santos. Porque os cristãos confiam em Cristo, creem nele, descansam nele, fogem para ele. Os cristãos foram escolhidos para serem santos. Mas diz mais o texto, aos santos e fiéis irmãos. É uma resposta. A fidelidade do cristão é uma resposta à santidade para a qual Deus nos colocou. Por nós sermos santos, termos sido feitos santos, escolhidos para sermos assim, e portanto estarmos numa relação íntima com Cristo, unidos a Cristo, consequentemente seremos fiéis, seremos leais a Ele. Não há como sermos santos sem sermos fiéis. E não há como sermos fiéis em Cristo se não formos santos. Uma coisa não vive sem a outra. Ele chama aqueles irmãos de fiéis. E depois, a partir do versículo 3, você pode ler e vai ver lá por que esses crentes de Colossos foram chamados de fiéis.
Essa palavra, portanto, esse termo fiel aqui é um estímulo, é um encorajamento para a nossa fidelidade, para a nossa obediência. Nós fomos feitos para sermos o verdadeiro Israel. Nós fomos escolhidos por Deus e agora, como nós fomos dedicados, separados, consagrados a Deus, devemos ser fiéis a Ele. Essa é a terceira pergunta para nós. Como é que tem sido isso na nossa vida? Qual tem sido a nossa realidade em relação à fidelidade? Fidelidade é algo que nos caracteriza como cristãos. Nós somos leais a Deus. É a nossa prioridade. Pastor A.W. Tozer disse o seguinte: a Bíblia não reconhece nenhuma fé que não conduza à obediência, nem reconhece qualquer obediência que não brote da fé. Os dois lados opostos da mesma moeda. 2 textos eu separei aqui para nós pensarmos um pouco a respeito de fidelidade na palavra do nosso Deus. Eu só não anotei a referência, mas vocês vão se lembrar. Uma delas diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade nós não herdamos de Deus. Fidelidade nós exercitamos por conta de quem somos. Nós somos santos, então nós vamos exercer, vamos executar, vamos praticar a fidelidade. É por isso que a palavra de Deus nos diz assim: seja fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Não está pregando aqui salvação pelas obras. Obviamente, porque como acabei de dizer, só é fiel quem é santo. É santo quem é escolhido. É escolhido desde a fundação do mundo. Portanto, não há obra para ser salvo. Mas ser fiel é uma resposta à santidade que eu digo receber ou ter recebido de Deus. Fidelidade a Deus. O outro texto é exatamente este. Diz assim: fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fostes fiel no pouco. Às vezes nós pensamos, queridos, que nós temos que fazer muito para Deus. Aí não fazemos nada, porque o muito nós não conseguimos. Vamos fazer o pouco. O pouco. Sejamos fiéis no pouco. Aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos. Fiéis irmãos, não podemos esquecer desse termo. Eles não são simplesmente fiéis, eles são os irmãos fiéis. Paulo vai dizer assim: agora você sabe que irmãos é um termo comum no Novo Testamento para o cristão. Paulo acaba de usá-lo para Timóteo no primeiro verso, como acabamos de lembrar. Ele diz Paulo, o apóstolo, e nosso irmão Timóteo. Paulo usa esse termo, irmão, para mostrar a sua proximidade. E quando ele chama os irmãos colossenses, ou os crentes colossenses de irmãos, é um tanto como um chamado à unidade, quanto um chamado à comunhão, portanto, desses crentes. Isso traz para nós o dever de nós nos unirmos em amor, como irmãos, em amor mútuo, unidos num ministério mútuo, unidos em comunhão, mas não uma comunhão sentimental que o mundo ensina, que o mundo prega, que o mundo celebra. Não, irmãos aqui é ter uma vida compartilhada, é uma verdadeira comunhão cristã, é um compromisso mútuo com o outro, uma preocupação com o outro, é um envolvimento recíproco em todas as nossas perdas e ganhos, é uma comunhão, é um envolvimento em todas as nossas provações e as nossas vitórias. Esse tipo de irmandade, de reciprocidade que o apóstolo Paulo aplica ao termo irmãos. Isso implica, queridos, no modo como nós nos relacionamos uns com os outros. Não apenas quando nos unimos para tomarmos uma refeição juntos, mas como nos envolvemos reciprocamente uns com os outros.
Nós temos refletido essas realidades na nossa vida. Nós somos irmãos. Podemos dizer categoricamente que nós somos irmãos em Cristo. Podemos dizer sem medo de errar, sem medo de mentir para nós mesmos, somos irmãos. Nós podemos olhar para trás e dizer com certeza que essa é uma descrição da nossa própria vida. Nós sabemos o que significa ser escolhido, ser chamado por Deus, ser salvo, não é? Eu sei o que significa ser salvo de mim mesmo, ser salvo dos meus pecados, ser salvo e trazido a Cristo. Eu sei. Sabemos de fato. Sabemos o que é amar o irmão. Sabemos o que é, de fato, responder em lealdade a Deus, em fidelidade a Deus. Isso reflete a nossa experiência. Essa é a descrição que o apóstolo Paulo dá do que é um cristão para aqueles colossenses. Queridos, nós vamos lembrar aqui, uma vez mais, que Paulo não está falando das experiências pessoais daqueles irmãos colossenses, pois Paulo nunca os conheceu pessoalmente. Paulo nunca os visitou. O que Paulo está falando aqui é sobre o status deles, a nova posição deles. Onde é que eles foram colocados? Foram colocados por Deus. É isso que ele está dizendo que eles são. Eles são irmãos. Paulo diz para nós que é isso que nós somos, se nós somos cristãos. Portanto, agora, vivamos como cristãos. Sejamos, de fato, irmãos. Se Paulo diz que você é um cristão, então seja, de fato, o que você é. Um escolhido de Deus. Alguém que foi feito para ser santo e fiel, portanto, sejamos fiéis. Fomos feitos para sermos irmãos e irmãs em Cristo. Agora, hajamos dessa maneira, como irmãos em Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo sempre coloca o indicativo antes do imperativo. Primeiro ele vai dizer para nós o que nós somos. Depois ele vai dizer para nós o que nós devemos fazer. E nós só vamos fazer e agir de acordo com o que somos. Existe uma frase, um termo que fala exatamente assim. Você é aquilo que você pensa. Aquilo que vai na nossa mente, no nosso coração, aquilo que nós entendemos, qual é a nossa cosmovisão, como entendemos o mundo. É aquilo que nós somos. Portanto, se nós somos eleitos, salvos, fiéis, se somos irmãos, temos essa consciência, fomos feitos assim, fomos colocados nessa posição por Deus. Portanto, devemos agir assim. É a consequência natural. Não podemos ir para o outro lado. Mas, continuando, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Paulo termina essa saudação com uma bênção. Ele profere uma bênção àqueles colossenses. Graça a vós outros e paz. Os cristãos são recipientes do favor imerecido de Deus. Essa é a bênção de Deus. Ele diz graça para vocês, graça a vós outros. E essa graça, queridos, naturalmente se refere ao favor de Deus para com eles. O favor de Deus para conosco. O termo graça significa aquele que é favorecido por um superior, não é por um igual. A graça que Paulo está se referindo aqui, está oferecendo, está abençoando aqueles cristãos colossenses. A graça que nos abençoa não é oferecida por alguém igual. É por um superior, soberano, supremo. A graça é de Deus. Assim, a graça fala do favor de Deus na vida daqueles que são favorecidos por Deus. Graça é este fator livremente concedido por Deus
a parte do nosso merecimento, porque não merecemos nada. Vai além do nosso pecado, além do que estamos em inimizade com Deus. A graça de Deus é imerecida e é apesar do nosso demérito. Por isso essa saudação de Paulo não é simplesmente uma saudação por educação, por polidez, porque não tinha o que escrever. Não. Ele quer abençoar aqueles cristãos. É o nosso desejo. É o que queremos. O apóstolo Paulo convida-nos aqui para examinarmos nessa área. Somos agraciados? Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Não somente graça, mas paz. Paz, queridos, é a consequência da graça. Consequência da graça que recebemos de Deus, da salvação que recebemos do Senhor graciosamente, gratuitamente. A paz que Paulo fala aqui fala de prosperidade espiritual. É a consequência natural de quem recebeu o favor de Deus, foi achado por Deus, foi salvo por Deus. Não é apenas uma paz interior, embora esteja contido isso. É uma paz que primeiro sei que fui colocado em um relacionamento correto com Deus. Agora eu confio em Cristo. E agora não há nada que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a paz com Deus. A paz com Deus que quitou a minha dívida. Com Ele, com Deus. Trocando em miúdos, né, esse exemplo de dívida não é muito interessante? Tenho uma dívida terrível, enorme, grande, imensa, não posso pagar. Aquilo me incomoda. Pelo menos dos cristãos honestos, incomoda. Não tem como pagar, não tenho como pagar. Como é que faz? Vem alguém e paga, e quita. Eu não mereço nada, ele veio e pagou. Foi graça, um favor que eu não mereço. Se isso acontece no nosso meio, no mundo, nós ficamos em dívida com esse alguém, não é? Ficamos em dívida com esse alguém. Me pagou, e agora? Agora eu devo para ele. Não devo mais para os bancos, para não sei o que, eu devo para ele agora. Não devemos nada. Estamos em paz com Deus, não devemos nada. Quitou, pagou o nosso pecado. Cancelou a dívida. A dívida foi paga com o sangue de Cristo morto na cruz. Essa paz que agora temos, relacionamento livre, aberto, paz com Deus. Então, quero dizer, uma paz que impede que as águas transbordem quando passamos pelas provações da vida. Porque é uma paz que não nos é trazida pelas circunstâncias, mas apesar das circunstâncias. Pois a nossa paz não é baseada na ausência de circunstâncias adversas, mas baseia-se na presença de Cristo em nossas vidas. Aquele que está em nós, esperança da glória. É o tipo de paz que permitiu a um homem piedoso chamado Jó sobreviver àqueles mensageiros que vieram a ele e disseram o seguinte: os seus campos foram perdidos, os seus animais foram perdidos, as suas casas foram perdidas, os seus filhos foram perdidos. O que Jó fez? Caiu com o rosto em terra e proclamou, Jó capítulo 1, versículo 21, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É essa paz. É dessa paz que Paulo está falando. É dessa paz que é a consequência da graça de Deus em nossa vida. Esse tipo de paz, queridos, é que vem do relacionamento com um Deus vivo, com o Cristo que é incomparável. Você conhece essa paz? Você alguma vez deixou os seus próprios esforços para ser justo e as suas próprias tentativas de ter uma comunhão com Deus ou obter alívio da sua consciência?
Você já deixou isso para trás e simplesmente veio a Cristo, fugiu para Cristo, se apegou a Ele? Você já fez isso? Um pastor escocês chamado David Dixon disse o seguinte, há muito tempo atrás: eu tomei as minhas boas ações e as minhas más ações e as juntei em um monte e fugi delas para Cristo. Nele tenho paz. Você já esteve lá? Você já fugiu para Cristo? Você sabe o que é ter a bênção de Deus favorável pronunciada para você? Conclusão, queridos, de tudo isso. Nesta manhã, então, algumas coisas gostaria que ficassem marcadas nas nossas vidas e mudassem as nossas vidas naquilo que de fato fosse ou sejam necessárias. Em primeiro lugar, queridos, a palavra de Deus ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é poderosa, e somente ela, somente a palavra de Deus é capaz de restaurar a nossa alma, de restaurar a nossa comunhão com Deus. O salmista no Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Não diz que talvez, não diz que de vez em quando, não diz que se eu quiser, não. A lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. A palavra do Senhor faz isso. Em segundo lugar, queridos, eu quero lembrar que nós somos tirados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Estamos, portanto, numa nova posição. Nós estamos em Cristo. E em qualquer lugar que nós estivermos, nós estamos em Cristo. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Eles estavam em Colossos, mas estavam em Cristo. Nós estamos em Curitiba, mas estamos em Cristo. Nós estamos na nossa casa, estamos em Cristo. Nós estamos no nosso trabalho, estamos em Cristo. Estamos na escola, estamos em Cristo. Estamos conversando com quem quer que seja, nós estamos em Cristo. Em relacionamento íntimo, profundo, com Cristo, em Cristo. Somos santos e fiéis em Cristo, aonde quer que nós estivermos. Queridos, vamos nos lembrar aqui que a cidade de Colossos, nesta época, era uma cidade insignificante. No passado, no tempo do Império Grego, ela era uma cidade pujante. Ela era um caminho, uma rota comercial estupenda. Era uma cidade rica. Mas um tempo depois aconteceu um grande terremoto, destruiu a cidade. E esse caminho, essa rota, essa via, essa estrada foi desviada para outra cidade. E Colossos morreu. Acabou-se a cidade. Ficou uma coisiquinha de uma cidade. Não é interessante? Paulo envia Epáfras. E ele vai a essa insignificante cidade, prega o evangelho. E lá a gente é salva. Uma das cartas que Paulo escreve, diferentemente de Roma, a grande cidade do império, diferentemente de Corinto, uma grande cidade também pujante, rica, comercial, Paulo escreve a Colossos. Paulo escreve aos crentes de Colossos, na dica de nada de uma cidade. Colossos não era nada. Aonde eu estou pode não ser nada, mas estou em Cristo. Estamos em Cristo, estamos com Cristo, somos de Cristo. Porque nós somos tirados das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ele nos escolheu para sermos santos. Efésios 1:4 diz que nós somos separados para ser santos. Efésios, ainda se você continuar lendo, diz que nós somos forasteiros e estrangeiros nesta terra. Nós não somos daqui. Nós não temos nada a ver com este mundo. Nós temos que nos desenraizar deste mundo. Efésios vai dizer, eu sempre lembro aqui que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós não somos daqui. Ele nos escolheu para sermos santos.
Oremos, portanto, para que Deus nos ajude a vivermos uma vida consagrada a Ele, separada a Ele. Nos ajude a andar em fidelidade a Deus, obedientes e leais à sua palavra e ao nome de cristãos que recebemos. Mas a palavra também diz aqui nessa saudação que nós somos também irmãos. Nós somos um corpo em Cristo. Nós estamos ligados e somos comandados pelo cabeça que é Cristo. Nós não somos solitários. Nós não estamos sós. Nós somos uma família, somos o povo de Deus. Jamais nos esqueçamos que somos um só em Cristo. Temos um só Deus e Pai, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Somos a sua propriedade exclusiva. Nós somos de Deus. E tudo isso é graciosamente nos dado. Nós não merecemos nada. Graça a vós outros e paz. Não recebemos nada. Não merecemos nada. Deus também não é obrigado a nos dar coisa alguma. Deus é completamente, plenamente livre para nos abençoar e praticar o seu amor incondicional. Não depende de nada em nós. Não depende do tanto que somos mortos, podres, como não depende se somos bons e amáveis de qualquer outra coisa. Nada disso convence a Deus. Nada disso impressiona a Deus. Ele nos escolheu por graça somente. Por amor tão somente. Isso é bênção. E o resultado dessa graça é a paz de Deus. É a paz com Deus que nós não conseguimos entender, que excede todo o nosso entendimento. Temos provado isso na nossa vida? Se não temos, então voltemos para Cristo, que é o soberano, o supremo, suficiente e incomparável Cristo. Queridos, se nós esquecemos algumas dessas grandes verdades, de fato, queridos, são elas que nos sustentam no meio das provações. E oramos então, para que o Espírito Santo de Deus traga de novo a nossa lembrança dessas coisas nas nossas vidas. Para que nós possamos caminhar na segurança da salvação, experimentar o cuidado especial de Deus, que nos livra do erro, como Ele fez com esses crentes de Colossos, e possamos andar em santidade, ou na santidade, para o qual nós fomos chamados. Irmãos e irmãs, eu entendo que esse era o propósito que Paulo tinha ao escrever esta carta para aqueles irmãos que ele nem conhecia. Foi o propósito de Deus também preservar essa carta e fazer com que ela chegasse até nós. E da mesma forma, fôssemos nós restaurados e edificados em Cristo.